Amém? Diz assim: ensine estas coisas e incentive todos a obedecer-lhes. Talvez alguns nos contradigam, mas esses são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas, que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas. Caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína, à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Amém? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ontem nós tivemos o nosso encontro de casais. Foi muito bom, muito produtivo. E o assunto foi sobre finanças. Aí hoje a gente começa a escola dominical com a teologia do sofrimento, né? Só para fazer um contraponto aí. E aí a gente vê Paulo instruindo Timóteo acerca de como ele lida com os falsos ensinamentos e também falando sobre riquezas, né? Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo? Ensine essas coisas, incentive todos a obedecer-lhes. Que coisas que Paulo está falando? Quais coisas? Tudo que foi falado anteriormente. Então, 1 Timóteo, ele tá instruindo a igreja, né, sobre vários assuntos, o papel feminino na igreja, sobre os obreiros, sobre a repreensão, sobre a liderança, sobre como se tratar as pessoas na igreja adequadamente, o ensino correto e todas as outras coisas. Ele chega aqui, ele fala dos escravos, fala dos livres, fala dos senhores. E aí, quando ele chega no capítulo 6, versículo 3, ele fala assim: ensine todas essas coisas e incentive a obedecer-lhes. Porque se tem uma coisa que a gente aprende na igreja, e aí é uma coisa que a gente vai falar muito sobre isso aqui na igreja, é que se Deus existe, existe uma forma certa de se viver. Então a gente não pode simplesmente pensar que a Bíblia ela é interpretativa do meu ponto de vista. Ou seja, aquilo que é importante ou aquilo que faz sentido para mim ou não faz sentido. Tá? A Bíblia ela tem uma regra. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Há um erro teológico muito grande que algumas pessoas elas dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Quando a gente diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, significa dizer que além da palavra de Deus, tem coisas que não são a palavra de Deus. Igual eu já ouvi pessoas que são pastores e pessoas até conhecidas que falaram para mim: você sabe que na Bíblia, além da palavra de Deus, tem a teologia de Paulo. Ou seja, era Paulo que falava ali, não é Deus que fala sobre aquele assunto. Quando a gente concorda, é Deus que está falando. Quando a gente não concorda, é Paulo que está falando, é Tiago que está falando, é Lucas que está falando. É outra pessoa que não tem autoridade de Deus para falar sobre aquele assunto. Mas o próprio apóstolo Paulo, quando ele falava, ele dizia que as palavras dele eram palavras de Cristo. Então ele tinha consciência da autoridade ao qual ele estava ensinando e ministrando. E ele vai dizer: ensine
e incentive todos a obedecer às coisas que eu falei anteriormente. E aí ele vai dizer, talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo que conduz a uma vida de devoção. Não é incomum aparecer, principalmente em tempos atuais, em tempos de redes sociais, onde o acesso à informação é muito grande. Antigamente, para você ter uma boa discussão de teologia, você tinha que estar dentro de um seminário. Eu lembro dos assuntos mais polêmicos que tinham no ambiente acadêmico. Esses assuntos eles surgiam dentro do seminário. E era restrito ao seminário. Não era uma coisa que era aberta para todas as pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando teve o tsunami, teve um pastor que ele escreveu uma carta falando a respeito de um dos temas mais importantes da teologia cristã, que é a onisciência de Deus, a presciência e a soberania divina. E esse pastor escreveu um texto muito longo, falando que o dilúvio, o tsunami, tinha sido uma surpresa para a humanidade e também para Deus. Que Deus não nos criou para nos microgerenciar, né? E que aquele fato que aconteceu do tsunami também tinha pego Deus de surpresa, e que Deus estava triste com aquilo, tal. Ele escreve uma carta muito bonita. Imediatamente, como ele era uma pessoa de grande exposição e de grande influência, aquela carta foi refutada logo em seguida por um grande expoente da teologia brasileira também, que refutou aquela carta. Agora eu pergunto para vocês, quem lembra do tsunami? Levanta a mão. Quem lembra do tsunami? Quem ouviu a história do tsunami, que é mais novo, quem lembra? Vocês não lembram do tsunami? Não é possível, gente. Hã? As pessoas que estavam na igreja nessa época, lembram dessa discussão? Lembram dessa discussão que teve acerca desse assunto? Sim ou não? Porque não foi uma discussão que aconteceu no ambiente da igreja. Mas dentro do meio acadêmico, isso tomou uma proporção absurda. Foi muito e amplamente discutido dentro da academia. Todo mundo que estudava naquela época, isso foi por volta, deixa eu ver, deve fazer uns 20 anos, né, André? Menos? Uns 15, 16 anos, deve ter sido em 2002. Eu não vou lembrar o ano exatamente, mas quem puder confirmar aí. Quando aconteceu esse fato, dentro da academia, do ambiente acadêmico, isso foi muito notório. 2004. E o que aconteceu? Então, fazem mais de 20 anos. Hã? Então, o André errou, é isso que vocês estão falando? Hã? Não, senhor, eu falei uns 20 anos. Aí, quando o André falou que não fazia 20 anos, aí eu me constrangi, porque não é possível que o André tivesse errado. Né? Eu falei, então faz menos. Então, isso fazem uns 20 anos. O que foi o tsunami? O tsunami, houve um evento sísmico no oceano, e esse evento sísmico fez com que as águas da praia invadissem a costa, o litoral. Só que imagina uma grande onda que ela vem e ela invade todo o litoral. Só que essa grande onda não era uma grande onda que invadiu a praia. Era uma grande onda de quilômetros e quilômetros e quilômetros. Tinham vários e vários quilômetros. Então varreu toda a costa dos países que foram, dos lugares que foram atingidos pelo tsunami. Morreu muita gente, milhares de pessoas morreram. Muita gente, uma destruição, um caos. Foi algo assim que foi um evento mundial. O mundo inteiro tomou conhecimento disso.
O mundo inteiro ficou chocado, horrorizado com isso. Teve comoção mundial. Então, assim, foi um evento em proporções de uma Covid. Para quem é mais jovem, foi tão triste e desastroso quanto a Covid. Foi o pior evento climático mundial da história do mundo, pelo menos que se tem conhecimento. Pior evento climático, ou seja, o mar invadiu a costa. E isso trouxe tanta comoção que, naturalmente, as pessoas que eram os grandes expoentes da teologia naquele cenário se viram obrigados a dizer por que aquilo tinha acontecido. Quando acontece alguma coisa muito grave, as pessoas não questionam Deus, não querem saber por que aquilo aconteceu. E aí perguntaram para um pastor muito famoso na época, muito famoso mesmo. Um dos maiores expoentes da teologia nacional. Só que esse cara era adepto de um tipo de teologia que não era teologia ortodoxa, que era uma teologia mais liberal. Ou seja, de que a Bíblia ela não era a palavra de Deus no sentido mais amplo, de que tudo que está escrito na Bíblia é verdade inconteste, mas que a Bíblia ela continha a palavra de Deus. Então ele escreveu ali do pressuposto dele, do viés ideológico dele, dizendo que aquilo era um evento que Deus não tinha controle. Um evento daquela magnitude, Deus não foi pego de surpresa. Imediatamente, os expoentes mais tradicionais, e aí é um que o André gosta muito, muito mesmo, né? Que é como que é o nome dele, André? Não. Não, o Gondim, mas quem refutou foi o Ariovaldo Ramos. É um bom exercício para vocês pegarem e vocês entenderem, porque é uma carta muito bem fundamentada do ponto de vista teológico, Ariovaldo Ramos explicando por que aquilo não poderia ter acontecido sem que Deus tivesse controle sobre aquela situação. E quando aconteceu isso aconteceu no ambiente acadêmico, ou seja, as pessoas que estavam nos seminários sabiam e discutiam sobre esse fato, e muitos outros fatos que a igreja não tem conhecimento, mas que na academia essas informações elas chegam e são amplamente discutidas e debatidas. O que aconteceu depois dali? O que aconteceu foi que a internet, as redes sociais, deram voz a quem não tinha voz. Naquela época, esses dois expoentes eles eram muito famosos porque eles estavam presentes nos principais programas de televisão, de rádio do cenário atual, do cenário brasileiro. Então eles eram conhecidos porque eles estavam no rádio, eles tinham voz. Quem tem um pouco mais de tempo na igreja sabe quem eram os expoentes que tinham voz. Hoje, qualquer pessoa com o celular na mão, ela pode viralizar e ela pode falar alguma coisa e não necessariamente aquilo ser verdade. Estava ouvindo essa semana, André, que disse que a Bíblia fala do Google. Você está sabendo disso? A Bíblia fala do Google. É, do Google. É sério, está escrito lá. O cara falou assim que a Bíblia fala do Google porque lá em Apocalipse vai falar de dois povos que era Gog e Magog. E Google ao contrário, é El-Gog. El é Deus e Gog é o povo lá de Gog, que é o Google. E ele diz que o povo de Gog são as máquinas, é a revolução das máquinas, a inteligência artificial. A pastora Mary falou ontem também, né, da marca da besta, né, que falaram para ela que era... Hã? Não fala? Amém, glória a Deus, né? E aí... Por quê? As pessoas, elas estão procurando uma página colada na Bíblia. Alguém quer ter uma revelação que ninguém teve ainda. E qual que é o intuito dessa pessoa? Essa pessoa ela quer ter uma voz e ela quer ser autoridade sobre um assunto que ela quer falar sobre uma coisa que ninguém nunca falou.
Hã? Então, qual que é o perigo disso? O perigo é justamente aquilo que a gente vai ver que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Olha, alguns nos contradizem, mas esses são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo que conduzem a uma vida de devoção. Quais são os verdadeiros ensinamentos de Cristo Jesus? A gente já teve vários tipos de discussão. Vários tipos de discussão. Vários. Teve um que a Marinês mandou esses dias aí. Cadê a Marinês? Eu não vou nem lembrar qual foi o assunto. Ah, deixa eu ver se eu lembro qual foi o assunto que ela me mandou. Bom, vamos seguir, depois se eu lembrar eu volto nesse tema. E aí as pessoas, elas buscam uma interpretação para dar base e sentido a algo que não é aquilo que é claro na Bíblia Sagrada. Então elas buscam ter uma interpretação diferente, um sentido diferente, uma revelação diferente daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia, ela fala sobre determinados assuntos de forma muito clara, muito clara. E tudo que é contrário a isso deve ser rejeitado com todas as nossas forças. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem teve a oportunidade de estudar com a gente aqui, fazer os cursos de introdução às doutrinas básicas do cristianismo, lembram do credo apostólico. E o credo apostólico, ele traz ensinamentos que eles são basilares, são centrais, são vitais à fé cristã. É como se você pegasse um grande edifício e você construísse esse edifício sobre essas bases. Se você tira qualquer uma dessas bases, todo o edifício está comprometido. Eu vou dar um exemplo para vocês. Para quem entende um pouco de engenharia, minimamente possível, como é o meu caso, que entende o mínimo de engenharia, o mínimo de engenharia, nós estamos em um prédio que, se vocês verem, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, com 3 fileiras, 18 colunas, certo? Se qualquer uma dessas colunas for suprimida, se alguém vir aqui, por exemplo, eu não sou engenheiro, mas eu acredito que a igreja ficaria com um aspecto muito melhor e muito mais bonita e com uma visão muito melhor se a gente tirasse essas 2 colunas aqui. O que vocês acham? Não ficaria melhor? Sim ou não? Não ficaria melhor que vocês iam poder todos me ver de frente, a gente ia juntar todas as cadeiras aqui no meio. Era só tirar essas 2 colunas aqui. Tem 18. Que falta 2 fariam? Aí eu reúno os homens da igreja e falo assim, nós vamos fazer uma reforma e vamos derrubar essas 2 colunas. Aí chega o Lucas, que é engenheiro, fala assim, vocês estão malucos? O que o Lucas falaria? A pergunta é, Lucas, pode tirar essas 2 colunas aqui? Não. E se a gente mover elas um pouquinho de lugar, tem como resolver? Porque pensa o seguinte, a gente não pode tirar essas 2 colunas, mas eu não posso colocar ela de um jeito que a gente livre aqui o meio da igreja e fique melhor para todo mundo ver? Também não. Por quê? São estruturas de base. E aí, quando nós vemos o que são essas estruturas de base, a gente vê Jesus é Deus, Jesus é homem, Jesus encarnou, Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus ressuscitou ao 3º dia. Deus é Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria de forma miraculosa por concepção do Espírito Santo. Morreu pelos nossos pecados. Nos salvou sem que nós merecêssemos ou fizéssemos nada para merecer. E aí, cada uma dessas estruturas formam o que a gente conhece como igreja. Ele é Criador, Ele é Deus, criou todas as coisas. E aí o que acontece? Alguém chega e fala assim, besteira. Essa estrutura dá para mover um pouquinho para o lado que vai ficar melhor, vai acomodar melhor.
Isso não tem tanta importância assim como vocês estão falando. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante, sem entendimento e vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Se eu começar a falar de tudo que eu já ouvi na história da igreja, da época que eu sou cristão, de todas as vezes que eu ouvi heresias que foram semeadas no seio da igreja, e que muitas pessoas tomam isso como se fossem verdades, que forma que possa acomodar aqui e ali, ou seja, não retira completamente, mas move um pouquinho para um lado e para o outro, dizendo que aquilo não vai abalar a estrutura fundamental da igreja. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existem seitas que são pseudo-cristãs, ou seja, elas parecem que são cristãs, mas elas não são. E aí a gente pode falar uma infinidade delas aqui. Por exemplo, a seita dos Mormons. Qual que é o problema com a seita dos Mormons? A seita dos Mormons, ela nega vários pontos que são fundamentais à fé cristã. Um dos pontos que a seita dos Mormons nega é que Jesus é Deus. Os Testemunhas de Jeová negam a Trindade e negam que o Espírito Santo seja Deus. Negam que... Cada seita ela vai negar, vai acomodar ali de uma forma. E tem outras que negam completamente. Negam completamente. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, pessoas assim sempre causam problema. Têm a mente corrompida, deram as costas à verdade, para elas a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. Aí o apóstolo Paulo chega no cerne do problema. Por que isso acontece? Negócio. E muitas seitas que são conhecidas como cristãs, mas elas conseguem mover um pouquinho a estrutura sem achar que aquilo vai abalar todo o fundamento, para que possa acomodar alguma doutrina de forma que não atrapalhe os negócios. Eu sou empresário. No meu trabalho, eu tenho que buscar lucro naquilo que eu faço. Porque o objetivo de uma empresa é que ela dê lucro. Se eu administrasse a igreja como eu administro uma empresa, eu já teria quebrado a igreja. Porque o objetivo nosso aqui não é o lucro, não é o ganho, sem levar em consideração qualquer outra coisa. Há mais ou menos uns 12 anos, aproximadamente, ou até mais um pouquinho, aconteceu uma situação na igreja que era o seguinte. A gente começou nessa época, isso foi em 2004, 2005 mais ou menos, 2014, 2013, 2012, 2013 mais ou menos, a gente fazia culto aqui na igreja e, de repente, quando a gente fazia culto aqui na igreja, a gente tinha um culto de terça-feira, que era o culto da prosperidade, né? Não era não. Não era não. Calma que a gente vai chegar lá. Aí, quando a gente... A nova lembra, que a nova é dessa época aí. A gente fazia o culto de terça-feira na igreja, era orar e acontecia. Aparecia dinheiro na conta. As pessoas davam ofertas volumosas. Às vezes um culto de terça-feira arrecadava mais do que arrecadava no mês inteiro. Só que aquilo começou a me incomodar. Por entender que aquilo não era a essência do Evangelho. E que quanto mais eu me aproximava desse tipo de teologia, mais eu me afastava da verdade de Cristo.
Isso foi tão pesado para mim que a gente passou quase 10 anos sem falar de dízimo na igreja. Anos sem falar de dízimo e oferta na igreja. Porque a gente acha que o remédio para uma doença amarga, uma doença ruim, é uma superdosagem, não é? Então, a gente pensa que para a gente eliminar um problema que a gente tem na igreja, que é o problema das pessoas serem avarentas, quererem lucro fácil, dinheiro e buscarem aquilo, para a gente poder resolver isso, o que a gente faz? A gente elimina isso. E a igreja começou a ter diversos problemas. Problemas que a igreja não tinha dinheiro para pagar uma conta de luz, não tinha dinheiro para pagar aluguel. Incontáveis vezes foi que o financeiro da igreja, a missionária Neide teve que pôr dinheiro do próprio bolso para pagar o aluguel da igreja, porque a igreja não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Incontáveis vezes as pessoas com a vida completamente atrapalhada. E aí comecei, e aquilo foi trazendo problemas, até que um dia Deus falou comigo, e aquilo foi assim, me chacoalhou, mexeu comigo, nem eu dizimava. Eu falei, não, está errado isso aí. Está errado. Aí Deus me corrigiu, corrigi a igreja, as pessoas começaram a dizimar, as pessoas começaram a ofertar, e aí a gente entende que existe algo que é um ponto de equilíbrio. A igreja ela não pode fechar os olhos para aquilo que não é saudável, ou seja, aquilo que é a ganância, aquilo que é exacerbado. Quando você tem um evangelho mercadológico, você não tem fiéis, você tem clientes. A gente vê igrejas, por exemplo, que lá parece a oferta do mercado, né? Que a gente vai de bairro. A oferta de mercado de bairro tem a terça-feira da economia, tem a quarta-feira do açougue, tem a quinta-feira do não sei o quê, tem a sexta-feira do não sei o quê. Qual que é o melhor dia para comprar legumes? É no dia da feira, da quarta-feira. Melhor dia para comprar legumes. Se você quer comprar legumes, você vai na quarta-feira. Na sexta-feira é outra promoção, no sábado é outra promoção. Por quê? Nós agimos como consumidores. Se a gente tem um culto que é voltado para um determinado grupo, para atender uma determinada necessidade, uma determinada demanda, a gente está atraindo o quê? Consumidores. Nós não estamos atraindo pessoas dispostas a buscar e servir a Cristo em amor e fidelidade. Nós estamos atraindo o quê? Consumidores. Se eu fizer um culto aqui, que é o culto dos empresários, o que eu estou buscando? Empresário. Se eu fizer um culto aqui, que é o culto da libertação, o que eu estou buscando? Pessoas que estão ali em busca daquilo. Então, cada dia vai atender uma demanda em um público específico. Esse é o evangelho comercial, o evangelho mercadológico. Você vai nessas igrejas, essas igrejas elas não têm um culto por dia, elas não têm um culto por semana. Elas têm 6, 7 cultos por dia de 45 minutos, onde 25 minutos é falando sobre dinheiro, e não importa qual dia da semana. Porque ela precisa dar lucro. Aluguéis muito caros, corpo de obreiros comissionados e muito bem comissionados, e no final da pirâmide existe uma estrutura que é empresarial. Alguém nega isso? Quer dizer que todo mundo que está lá está condenado? Não. Deus salva quem quer, onde quer. Amém? Glória a Deus. Ponto. Só que qual que é o objetivo do apóstolo Paulo dizer isso? Que ele diz que essas pessoas, pessoas assim, olha só o que ele vai dizer. Quem ensina algo diferente é arrogante, sem entendimento, vive com o desejo de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. O que significa isso? Várias vezes, eu cheguei aqui na igreja e a palavra que a gente prega em série, eu não tenho como controlar
o que eu vou pregar naquele dia e quem vai vir naquele dia. A minha pregação está pronta antes de olhar se o fulano ou o cicrano ou o beltrano está na igreja. Já preguei sobre adultério com pessoas que vivem nessa condição na igreja. Já preguei sobre a homossexualidade com pessoas nessa condição na igreja. Já preguei sobre a avareza, já preguei sobre prostituição, pornografia, sobre tudo que é tipo de pecado. E para a glória de Deus, eu tenho como salvo-conduto, ou seja, algo que atua em meu benefício, é o fato da pregação já estar preparada. Se você ler a Bíblia, você sabe que eu vou pregar semana que vem. Ponto. E várias vezes eu preguei pensando, a semana que vem não vem ninguém. Várias vezes. Várias vezes. Ou seja, o que o evangelho de mercado, qual que é o foco do evangelho de mercado? Agradar o cliente. É agradar o cliente. Ou seja, eu tenho não pessoas ali dispostas a renunciar e seguir a Cristo, mas pessoas que precisam ali ser bajuladas, ser conquistadas para que elas possam permanecer ali. Eu nunca, não sei quanto, nenhum de vocês, zero, nenhum de vocês dizimam. Ponto. Eu sei quanto a igreja arrecada de dízimo, mas eu não sei quanto cada um de vocês dizima. Porque isso para mim não importa. Importa nada. Eu não recebo o reino da igreja, eu não recebo a ajuda da igreja, eu não tenho benefício nenhum com as finanças da igreja, se é muito ou se é pouco. É muito mais pela vida de vocês do que para benefício nosso da igreja. Você dizimar. Isso também nos coloca numa posição em que eu não vou nunca agir com favoritismo pelo quanto você dá de dízimo, como acontece em muitos lugares. E esse é um pecado do qual o apóstolo Paulo vai dizer, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer para muitas pessoas. Quando eu comecei a fazer faculdade de teologia, a gente tem um sócio, que esse sócio ele faz negócios, ele tem alguns estacionamentos, e um desses estacionamentos ele tem negócios com uma mega igreja. Vamos falar assim para não citar nomes e não cometer nenhum pecado de ilação, hipoteticamente falando. E um dia a gente estava tomando um café, ele perguntou para mim, conversou comigo, perguntou para mim e tal, como estava a igreja, tudo. Aí eu falei, tá assim, assado, tal. E eu falei para ele, aí na época eu estava fazendo faculdade de teologia, ele ligou para uma pessoa e falou, fulano, que era uma pessoa influente dentro da igreja. Falou, fulano, estou com um amigo aqui, ele é pastor, ele tem uma igreja, não sei o quê, faz faculdade, não sei o quê, e estou querendo levar ele para aí, estou querendo mandar ele para aí. E eu ouvi na conversa tal. E aí ele pegou e no meio da conversa, eu fiz uma pergunta para ele assim, eu falei, quanto é o salário? Só para eu saber se eu estou ganhando pouco ou muito na porta da salvação. Quanto é o salário? Perguntei, né? Obviamente, né? A parte que interessa, se você trabalha, né? Obviamente, trabalhador é digno do seu salário. Na época, eu não lembro, acho que isso deve fazer mais ou menos uns 12 anos, acho que foi em 2015, mais ou menos, o salário era uns 10 mil fixo, mais comissão de não sei quantos por cento. Eu não sei se era 10 ou era 30 mil, eu sei que era muito dinheiro. Para a época era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Eu já pensei na hora, eu falei, vou pedir aumento. Só qualquer número vezes zero é zero. E foi engraçado aquela circunstância que o cara falou assim, a pergunta que o cara falou, ele fala bem? Fala. Ele falou assim, eu tenho uma igreja para mandar ele. Não, o critério ali não era nem se o cara era crente. Ele não conhecia nada da minha vida, nunca tinha nem me visto. Não tinha nada para avaliar. A única coisa que estava em discussão ali é se eu falava bem, se eu
era alguém que podia ser persuasivo para que eu pudesse assumir aquele emprego. Eu tive um conhecido que ele não era crente, mas ele era palestrante. O cara era espírita, ele era palestrante. Um dia, quando ele saiu de uma palestra, um pastor famoso viu ele palestrando e convidou ele para dirigir uma igreja. O cara não era nem crente. E quantas pessoas não devem estar por aí falando de Cristo sem nem servir a Cristo? Quantas pessoas? Por isso que a gente fala, você quer conhecer uma pessoa, você precisa comer 1 quilo de sal com ela. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu fui questionado, quando a gente falou de fazer o encontro de casais aqui, eu tinha em mente algumas pessoas que eu gostaria que falassem aqui para os casais, e que a gente conseguiu fazer com que essas pessoas viessem e trouxessem uma boa palavra, uma palestra com conhecimento, com graça, com comprometimento. Pastora Meire, Pastor Lúcio, André, Edivaldo. Por quê? São pessoas que a gente conhece a vida. Eu posso trazer qualquer pessoa de fora? Posso. Essa pessoa pode falar até muito melhor do que muita gente? Pode. Mas qual a autoridade que aquela pessoa tem para falar? É o currículo dela? O currículo importa mais do que a vida da pessoa? Então, o apóstolo Paulo ele está dizendo, olha, essas pessoas têm a mente corrompida e deram as costas da verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer, ou seja, ele está dizendo, é um negócio. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo a grande riqueza. O que ele está dizendo? Ele fala assim, olha, esses buscam riquezas, a vida de devoção deles é um negócio. Eles oram porque para eles é vantajoso financeiramente. Eles pregam porque para eles é vantajoso financeiramente. Eles ensinam porque para eles é vantajoso financeiramente. Tudo que eles fazem, eles têm como objetivo o lucro, eles têm como objetivo os negócios. E aí ele vai falar, irmãos, eu nunca fui convidado 2 vezes para pregar numa igreja. É porque eu sou muito ruim, eu não sei, eu não consigo achar que eu vou pregar e eu vou virar pregador, vou ter uma agenda. Eu só prego aqui porque eu sou pastor da igreja, eu sei disso, eu tenho essa plena consciência e convicção. Tentei ser pregador itinerante, André. Eu ia, aí me chamavam uma vez, não me chamavam de novo. Aí tentei vender DVD, quem ouvia a minha pregação não comprava meu DVD. Aí tentei vender gravata, deixava as gravatas em consignação, os irmãos pegavam a gravata e não me pagavam. Aí viver da obra não é fácil não. Não tá. Vendi gravata. Então, evangelho para mim como negócio não funcionou. Eu tive que arrumar outra coisa para fazer fora da igreja. Porque eu, para ganhar dinheiro na igreja, eu não sirvo. Ponto. E aí ele vai dizer, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo a grande riqueza. O que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo está falando de contentamento. O que é contentamento? Contentamento é você se contentar com aquilo que você tem. Esse é o grande desafio da nossa vida. A gente sempre quer mais. O Edivaldo trouxe uma frase aqui ontem. Eu vou mandar aí para Rafa. Coloca aí, Rafa, para mim, por gentileza. Enquanto a Rafaela abre aí, eu queria citar um texto que diz assim, que o pregador londrino Dick Lucas, ele contou uma história de um homem que ele encontrou que havia ido a uma das igrejas mais prósperas da Inglaterra. Quando ele chegou na igreja, ele entrou numa das igrejas mais prósperas da Inglaterra, ele entrou na igreja, o pregador está lá pregando, e de repente ele falou assim,
para o homem que estava sentado: se você confiar em Deus, se você confiar, ele falou assim, se você confiar em Jesus, Deus vai te dar um jaguar. Falou pro cara. Aí o cara saiu da igreja, ele saiu da igreja triste, porque ele já tinha um jaguar. E o pregador falou que Deus ia dar um jaguar para ele. Aí ele foi para outra igreja e ele falou para o pastor, foi no pastor da outra igreja e falou assim: eu fui a tal igreja e me disseram que Deus me daria um jaguar, mas eu já tenho um e minha vida continua vazia e sem sentido. O cristianismo não tem mais nada a oferecer do que outro automóvel? O que é o evangelho? Eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida pessoas que têm muito dinheiro. Muito dinheiro. E uma das frases mais importantes que eu ouvi na minha vida veio de uma pessoa que não era cristã. E eu vou contar para vocês. Conheci gente que tinha muito dinheiro. Esses dias eu fui fazer um serviço na casa de um dos homens mais ricos do Brasil. A casa é uma casa e parece um condomínio. A Nicole foi comigo lá. Uma casa parece um condomínio. Uma casa. A casa tem, o terreno tem 7.000 metros, de frente para a praia, em uma praia privativa do Guarujá, com 4.000 metros de área construída. Casa linda, excepcional. Excepcional. Linda, 10 suítes a casa maravilhosa. Maravilhosa. Pensa numa casa linda, espetacular. Diz que não sei se é a casa ou é a obra a maior da América Latina. Para vocês terem ideia, é uma obra de mais de 130 milhões. Uma obra, assim, muito suntuosa. E eu tive a oportunidade nesse lugar. Eu tive a oportunidade de conhecer gente que tem muito dinheiro. E um dia eu estava na minha casa com um casal de amigos e estava eu, a Nicole, as crianças, a gente estava fazendo um churrasco. Ele colocou a mão no meu ombro e ele falou assim: Felipão, falou assim, eu conheci gente que tem muito dinheiro. Ele falou assim: você tem tudo que qualquer pessoa no mundo gostaria de ter. Você tem uma casa legal, você tem uma esposa, você tem filhos, você tem a vida que qualquer pessoa gostaria de ter. Um cara que já tinha passado por divórcios, não convive com os filhos, com os netos, várias frustrações na vida, teve a oportunidade de conhecer e viajar o mundo, trabalhou em grandes empresas na área petrolífera. Ele olhou para tudo aquilo que ele já tinha vivido e conquistado até aquele momento, e ele falou para mim que tudo o que ele queria ter era uma vida como a minha. E às vezes a gente olha para a vida do outro e quer ter a vida do outro. Quando tudo que a gente tem é o mais importante da nossa vida. Só que às vezes a gente não tem o quê? Contentamento. A gente nunca está contente. A gente sempre quer ir para o próximo passo. Coloca aí, Rafa. E aí, nessa... Volta um. Volta aí, Rafa. A foto do carapé. É. Aí. Olha só, o cara tá a pé e ele fala o quê? Queria tanto ter uma bike dessas. Ele tá a pé, na bicicleta. Aí ele olha pro cara da bicicleta e fala assim: eu queria ter uma bike dessa. Aí o cara da bicicleta olha pro lado e tem um cara dentro do carro. Aí ele fala o quê pro cara do carro?
Um carro assim já seria incrível para mim. Coloca lá, Rafa. Aí ele coloca e fala assim: um carro assim já seria incrível para mim. Aí eu vou falar e depois vocês veem as imagens para não tomar o tempo da pregação. Aí o cara do carro olha para outro carro e fala assim, um carro melhor, e ele fala assim: olha esse carro novo. Aí o cara que tem um carro melhor olha para outro carro e fala assim: queria ter um carrão desses. Aí o cara do carrão olha para o esportivo e fala assim: esse é o carro dos meus sonhos. Aí o cara que está no carro dos sonhos, que é uma Ferrari, uma Lamborghini, ele olha e fala assim: eu adoraria ter um helicóptero. Aí o cara que está no helicóptero olha para o cara que está a pé e fala assim: eu só queria ser esse cara. O que essa imagem nos mostra? Que a devoção acompanhada de contentamento é a grande riqueza. O que é a devoção? É o servir a Deus, agradecendo a Deus por aquilo que temos. Você já agradeceu a Deus hoje pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, por aquilo que você já tem, pelas dificuldades que você tem? Outro dia eu estava conversando com a Nicole e a gente estava falando de situações que a gente às vezes ora rotineiramente, cotidianamente, que são preocupações que a gente tem, em comparação com a vida de uma outra pessoa. Tem um amigo meu que até estava falando para a Nicole ontem eu fui tomar um café com ele, e ele perguntou para mim se eu queria comprar o relógio dele. Um amigo meu. Aí eu falei, quanto? Ele falou 120 mil. 120 mil. Esse cara, ele não tem preocupações financeiras. Não tem preocupações financeiras. Tipo assim, ele não está preocupado com o cartão de crédito, ele não está preocupado com a pressão do carro, ele não está preocupado com a pressão da casa, ele não está preocupado com 90% que são as preocupações da igreja, nossa, minha, sua, que tiram a nossa paz, que roubam, os ladrões da alegria. Sabe por quê? Porque a gente tem motivos para se alegrar. Mas o diabo, ele semeia no nosso coração coisas para a gente poder murmurar. Ele não tem esse tipo de preocupação. Aí você vai ver a vida do cara. Dá dó. Gente, dá dó. Os problemas que ele tem. Eu não vou falar para vocês aqui, não vou entrar no particular da vida dele. E eu falei para a Nicole, eu falei: Ni, você já pensou que às vezes aquilo que nos preocupa hoje, se a gente não tivesse essa preocupação, uma outra preocupação seria muito pior? Você tem pessoas que estão aí, ó, lutando contra a enfermidade, contra câncer, filho nas drogas, afastamento, divórcio, problemas diversos. Ou seja, a gente tem que agradecer até pela luta que a gente passa. Nós temos que ter uma vida de contentamento. Aí ele vai dizer no versículo 7: afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Ou seja, a nossa vida, o nosso caixão, a gente não vai levar nada nele. Nem os faraós que eram enterrados, embalsamados, com grandes riquezas, puderam levar nada para a vida além da morte. Nada. Não se leva nada. Então a gente tem que ter contentamento, que a verdadeira riqueza são as riquezas espirituais. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Fala assim: olha, qualquer um que fizer alguma coisa em prol do meu reino, receberá ainda nessa vida 100 vezes o mesmo tanto. E por fim, a vida eterna. Essa é a verdadeira riqueza que nós temos. Essa é a verdadeira riqueza. Eu vou encerrar aqui
E na semana que vem a gente continua nos versos 8 a 10. Amém? Então, o que nós precisamos entender? Que nós precisamos ter contentamento. O verdadeiro ensino, a gente não pode se vislumbrar, achar que o Evangelho é um meio para a gente ter e obter coisas. A gente tem que rejeitar os falsos ensinos e ter uma vida de devoção a Deus com contentamento. Não é só servir a Deus, é servir a Deus com contentamento. Servir a Deus com contentamento. Saul, ele servia a Deus, mas não tinha contentamento. Ele sempre queria mais do que o que ele tinha. Sempre Saul querendo mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. E aí tem uma mulher que a Bíblia vai dizer que aquela mulher ela era rica, mas ela não tinha um filho e nem por isso ela murmurava porque não tinha um filho. Perguntava assim para ela: você precisa de alguma coisa? Ela: não precisa de nada. Ou seja, ela tinha contentamento. Ela não tinha algo que era essencial e importante. Descendência, filhos. Mesmo assim ela não fala: minha vida é uma tragédia porque eu não tenho isso. Ela tinha contentamento. Aí o profeta vai e profetiza um filho na vida daquela mulher. A alegria daquela mulher está completa. Ela perde o filho. Quando ela perde o filho, ela vai ao encontro do profeta, pergunta: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Nós precisamos ter uma vida de contentamento. Contentamento com aquilo que temos, contentamento com aquilo que não temos, contentamento com as lutas, contentamento com as dificuldades, contentamento em Cristo. A nossa vida deve ser uma vida de devoção e contentamento. Amém? Que Deus possa falar mais aos nossos corações, pastora Meire.